A paz do Senhor Jesus a todos e a todas, né? É com imensa alegria que nós venhamos mais uma vez, né? Falar do amor de Jesus, né? Esse amor que é puro, belo, que não é um amor fingido, mas sim um amor sincero, não é verdade? Um amor lindo. Esse é o grande amor do Senhor para conosco. Amados, vamos ler Salmos 82, amém? Glória a Deus. O juízo de Deus sobre os juízes injustos. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendam, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Glória a Deus, né? Que salmo forte, né? O Espírito Santo tocou no meu coração para me ler este salmo hoje pela manhã. Olha que maravilha, né? A palavra do Senhor Jesus. Aqui fala sobre o juízo de Deus sobre os juízes injustos, não é verdade? Amados, nós sabemos que não há justiça maior do que a justiça de Deus, né? A pessoa pode ter o título de juiz, né? Disso, daquilo, mas o maior de todos e de todas é o soberano, é o Rei da glória. É o juiz que vai julgar eu, você. É o juiz que julga a minha causa, julga a tua causa. Este é o verdadeiro juiz. Assim como na Bíblia fala, amados, daquela mulher que ficava importunando aquele juiz, julga minha causa, até que ele não aguentou mais, né? E por causa da importunação daquela mulher, ele julgou a causa dela. Amados, assim somos nós. Temos que, sim, clamar ao Senhor todos os dias por justiça. Temos sim que todos os dias, não é questão de que porque nós clamamos e não confiamos. Não, nós confiamos sim, mas nós vamos clamar sim, porque o Senhor quer que a gente clame, né? Lá em Jeremias 33:3 fala: clama a mim e responder-te-ei. Não é verdade? Então, amados, Deus ele quer que eu e você clame, abre os nossos lábios para clamar, porque Ele julgará na nossa causa, né? Olha para você ver o 3 que fala: fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Amados, muitas das vezes a gente vê acontecendo tantas coisas aí que a gente fala: meu Deus, que injustiça, como pode, meu Pai, isso não é certo, meu Deus, quanta injustiça. Mas, amados, aí algumas pessoas falam, né? Mas vai ficar por isso mesmo. Isso daí vai passar, né? Vai ficar esquecido. Isso daí vai pro arquivo morto lá, ó. Isso aí já era. Mas, irmãos, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Sabe por quê? Porque Jesus, ele olha pros pobres, pros órfãos, pros necessitados, né? Porque Deus olha, Deus sabe quem é que está fazendo mal com a gente. Deus sabe quem é que está falando mentira com o nosso nome. Deus sabe quem está fazendo fofoca com o nosso nome. Deus, ele sabe, amados, o que está acontecendo por trás dos bastidores. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E ele é o verdadeiro juiz da terra. E ele conhece quem está em trevas e o que está em luz, né? Ele conhece, ele sabe, né? Este salmo, irmãos, ele é considerado um dos salmos assim que faz uma advertência sobre a justiça divina que virá sobre aqueles que não praticam a justiça.
né? Aqui critica os juízes injustos. O salmista denuncia a parcialidade dos juízes que não se preocupam com os pobres e oprimidos e que favorecem os poderosos. Só por quê? Porque tem dinheiro, porque tem grana, porque tem poder, porque pode, como se diz, molhar a mão do outro lá, né? Tipo assim, ó, vamos olhar sua mão e vamos deixar isso pra lá. Mas gente, os olhos do Senhor, e os olhos do Senhor que está atento sobre isso, amados. Isso é muito sério, não é verdade? Então, irmãos, a justiça divina é como julgamento. O salmista lembra que Deus, o grande juiz, também julgará os juízes humanos e que eles terão que prestar contas por suas ações, né? Então a gente tem que entender que nós temos sim que abrir a nossa boca e clamar. Amados, independente se a gente está passando injustiça com um parente, seja com quem for, amados, a gente tem que pedir Deus justiça. Sabe por quê? Porque não é pecado você pedir justiça. É melhor você pedir justiça do que você fazer com suas próprias mãos, igual a gente vê aí. Olha o que a gente vê nos jornais. Ah, o homem, por exemplo, pega a sua esposa com um outro homem na cama, vai lá e mata a mulher ou mata o homem, fez justiça com a mão. Mas não seria melhor ele separar e seguir a vida dele e deixar que Deus, porque Deus ele cobra, Deus ia cobrar da mulher porque traiu o esposo. Então nós temos que entender, amados, que a justiça de Deus é muito melhor do que a justiça aqui do homem na terra. Nós temos que entender que a justiça dele, irmãos, nós não tem nem como explicar, é uma justiça divina. Ela pode tardar perante os nossos olhos, mas ela não está tardando, porque Deus ele está trabalhando, amados. Não é porque ele está no silêncio conosco, é que ele está assim, nem aí para nós, não, muito pelo contrário. Aí que ele está mesmo ali focado naquela situação, né? Então nós temos que entender, amados, que Deus ele é justo, ele é o justo juiz, né? E aqui é um chamamento à justiça. O Salmo apela aos governantes para que pratiquem a justiça e protejam os fracos e os necessitados. Aleluia. Irmãos, o Salmo 82 é um apelo à justiça e à responsabilidade dos líderes, lembrando que a justiça divina virá sobre aqueles que não a praticam e que todos, mesmo que os mais poderosos, são mortais, terão que prestar contas a Deus. Não é verdade? Porque não adianta a pessoa achar, mas eu sou isso, sou aquilo, eu não tenho que prestar conta. Oh, meu amado, e no juízo final? E quando a gente ficar de frente para o Papai do céu, hein? Vai ser nós e Deus, né? Não vai ser ninguém por nós, não. Não vai ser mãe no nosso lugar, filho, marido, não. Vai ser eu, Deus, Deus e eu. Eu vou ter que prestar contas ao meu juiz. Ao meu juiz dos juízes, não é verdade? Isso é muito sério. Amados, isso é muito sério, né? Então, que nós venhamos entender que nós devemos, né, crer e pedir sim, clamar e pedir justiça sim. E para Deus, né, pesar na balança a nossa situação, a nossa causa, o nosso problema, porque Ele sabe como trabalhar. Nós não sabemos, amados. Nós colocamos os pés pelas mãos, as mãos pelos pés e fazemos tudo errado. Nós temos que entender. Eu sei que não é fácil, amados. Eu seria hipócrita falar que é fácil esperar, porque só Deus sabe a angústia que a gente fica, a aflição, o desespero na alma, a vontade até mesmo de querer sumir, desaparecer, mas só que Deus, ele não se agrada dos covardes, não. Ele não quer que eu e você fuja, não. Ele quer que a gente, aleluia, glória a Deus, volte para Ele, que a gente clame a Ele, que a gente espera nele. Tem um salmo que fala, irmãos, aleluia. Se eu não me engano, é o Salmo, se eu não me engano, é o 25. Eu vou olhar aqui, irmãos. Deixa eu ver se é o 25. Eu vou olhar aqui para me ter certeza. Não, eu não sei, não, o 25 não. Mas eu vou falar, é o 23, mas eu ia falar outro também, mas ele fugiu da minha cabeça, né? Mas olha aqui, os Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né?
Deitar-me em pastos verdes, guia meus passos mansamente às águas tranquilas. Amém. Vamos lá no 121, que fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Irmãos, o nosso socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu sei que não é fácil, amados, não é fácil a gente às vezes esperar o agir de Deus, mas não é porque Deus está tardando, não, amados. É porque muitas das vezes a gente tem que entender que tem coisas que precisam ser colocadas no lugar que a gente não vê com os nossos olhos, mas o Senhor vê, Ele sabe, não é verdade? Ele sabe. Olha aqui para você ver no versículo 6. Eu disse vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Olha para você ver. Refere-se aos líderes e juízes de Israel. Deus os chama de deuses, não no sentido de divindade, mas em virtude da autoridade e prestígio, né, que lhes foram conferidos como membros da corte divina, conforme explica o texto. Então, amados, nós temos que entender que Deus, ele é justo. Ele é justo tanto pro grande, quanto pro pequeno, quanto pro branco, quanto pro preto, quanto né, pelo alto, pelo baixo, pelo magro, pelo gordo. Não, irmãos, não existem para Deus ninguém melhor que ninguém. E Ele faz justiça na terra. Basta a gente clamar, confiar e buscar a Ele. Não é que eu estou falando que a irmã Gabriela está querendo vingança. Não é vingança, não. O próprio Jesus aqui na palavra diz sobre justiça, amados. Jesus, ele é juiz e justiça. Não é questão de vingança. Vingança seria se a gente colocar a mão para vou fazer isso, eu vou matar, eu vou, fez isso, agora eu vou matar, agora eu vou fazer isso. Aí sim é vingança da minha mão. Mas quando você espera no Senhor, quando você confia nele, quando você está na presença dele, esperando ele agir, irmão, não é vingança. E não é porque você está querendo o mal também, não. Porque se você quisesse o mal, você agiria na hora e praticava o mal na hora. Mas é bem diferente dos que esperam no Senhor. Porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão como águias. Aleluia, glória a Deus. Então, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, né? Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então vale a pena, amados. Não importa se você é rejeitado na família, seja o que for que acontecer na tua vida, meu irmão. Que minha própria irmã de sangue fez isso. Que meu próprio cunhado fez isso. Que não sei o que. Eu tô dando exemplos aqui, né, irmãos? Eu vou vingar. Não, faça isso não, porque isso não agrada ao Senhor. Coloca nas mãos dele. Dobre o seu joelho, clame ao Senhor, porque Ele está bem atento ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo o teu gemido, o teu choro, o teu pedido de socorro. E pode ter certeza, meu irmão, a justiça divina virá. Pode ter certeza, porque o Deus que nós clamamos não é um Deus morto, não. Não é um Deus de ontem, do passado, não. É o Deus de agora, é o Deus que faz justiça, é o Deus que age no agora. Então nós temos que entender que a justiça é para Deus fazer. Vamos confiar nele. E porque ele sabe fazer, irmãos, nós não sabemos fazer nada. Nós não sabemos, a gente que pensa, né? Nós podemos resolver. Quem somos nós? Nós somos, né, como a folha seca, né? Que se não tiver a presença de Deus, vai voando para qualquer lugar, não é verdade? Nós viemos do pó e do pó nós voltaremos. Então nós temos que entender que temos que deixar tudo nas mãos do Pai e Ele vai resolver tudo. Mas a gente tem que ter paciência e esperar o momento dele agir. Pois Deus, Ele ajuda ao pobre, ao necessitado, ao órfão, ao rico, não importa. Aos que realmente estão certos, aos que realmente estão praticando o bem e não o mal, os que estão realmente, né,
fazendo a coisa certa para o Senhor. Pode ter certeza que os olhos de Deus vê tudo, irmãos, porque aos olhos de Deus nada nós podemos esconder. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.